a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Natália Ferreira, eu sou educadora física e aqui nesse canal eu te ensino a treinar, seja em casa ou seja em academia. Te ensino a se alimentar de forma saudável e simples para você alcançar seus objetivos e também te mostro um pouquinho da minha rotina, rotina de mãe, rotina de empresária, rotina de mulher que é sobrecarregada e que tem inúmeras funções, mas mesmo assim decidiu se cuidar, se priorizar em meio a tudo isso. Hoje foi dia de receber mercado aqui em casa, acabaram de me entregar e eu vou aproveitar que as coisas estão aqui sobre a mesa para eu te mostrar e para eu te ensinar que uma alimentação saudável, a alimentação que vai te ajudar a emagrecer, que vai te ajudar a ganhar pernas, bumbum, acabar com a gordura da barriga, a conquistar o corpo e a saúde que você sempre sonhou, não precisa ser difícil. Pelo contrário, a alimentação que mais vai te trazer resultado é aquela alimentação que vai ser fácil, que vai ser possível de você manter, tanto em quesito financeiro quanto em quesito prático. Você precisa conseguir manter o seu estilo de vida para você conseguir alcançar seus resultados e mantê-los. Bom, vamos lá, eu vou falar um pouquinho do que eu como durante o meu dia, do que eu comprei aqui, para você ir aprendendo e poder também colocar na sua rotina e fazendo a sua reeducação alimentar aos poucos. Primeiramente, o meu café da manhã. Tem períodos que eu gosto de fazer jejum, quando eu tô querendo perder um pouquinho mais de peso, quando a rotina tá um pouquinho corrida. Então, o jejum, gente, ele funciona sim. Se você gosta do jejum, se o jejum te ajuda, faça o jejum. Mas se você quer comer o café da manhã, igual eu agora, tô fazendo uma alimentação que tem café da manhã. O que eu como de manhã? Ovos, pãozinho, ou pão francês, ou pão de forma. Ó, eu comprei no mercado o pão normal, sem ser integral. Se você não gosta do pão integral, pode ser o normal mesmo. E o pãozinho integral, porque eu gosto de variar os dois, né? Eu como também mamão e café preto. Então, resumindo, o que precisa ter no seu café da manhã? Sempre, em todas as refeições, você precisa ter uma fonte de proteína. Ou seja, carne, ovos, queijo, frango, certo? Precisa ter, porque a proteína vai te ajudar a construir massa muscular, queimar gordura, te dar mais força, te ajudar nos treinos, te manter com menos fome. Então precisa ter uma proteína, certo? Fora que se você come só carboidrato de manhã, os seus hormônios ficam todos desregulados e você sente muito mais fome durante o dia. Se você já começa o seu dia comendo proteína, você já regula esse apetite seu e consegue manter a dieta o dia todo. Então, sempre coloque uma fonte de proteína. Minha fonte de proteína já tem muitos anos, é os ovos. Então eu faço eles mexidinhos, olha aqui, gente, com requeijão e mussarela. Eu não tenho intolerância à lactose, então eu uso lactose sim. Agora, se você tem intolerância, você pode usar as versões sem lactose, ok? Ou pode comer só o ovo mesmo, mas como eu não tenho, eu faço porque eu gosto dele bem cremoso. Inclusive eu vou postar aqui a receitinha no canal depois, porque os meus ovos mexidos, eles ficam sensacionais, melhor que ovo mexido de hotel. Não tô me exibindo, mas fica. Então coloca sempre uma fonte de proteína, pode ser ovos, pode ser queijo, pode ser frango. Se você quiser, você pode colocar uma fonte de carboidrato. Aqui não é regra, viu? Se você se sente melhor comendo só proteína de manhã, come só os ovos com uma fruta. Mas se você, como eu, gosta de um pãozinho de manhã, não precisa abrir mão. Pode ser o pão francês, pode ser o pão de forma, ok? Pode ser a tapioca, pode ser o flocão de milho, ó. Eu comprei aqui também. Não sei onde que eu coloquei. Aqui, ó. Certo? Você faz na frigideira, gente. Então fica uma delícia. Então você vai comer isso de manhã. Café, olha aqui. Eu sou viciada no café. Pode tomar à vontade, desde que seja sem açúcar. Coloca um adoçantezinho, certo? Ou se você gosta, você pode tomar puro. Eu não gosto, eu gosto de colocar adoçante, eu sou formiguinha, gosto das minhas coisas doces. Então eu coloco
o adoçante normal mesmo, não invento, mais baratinho do mercado. Eu coloco umas 4 gotinhas que ele já fica docinho. Então o meu café da manhã é isso, é pão com ovo e mamão, porque é uma fonte de fibra. O intestino, ele gosta de funcionar de manhã. E nós que queremos ter uma cintura fininha, que queremos ter zero barriga, a gente tem que ter um intestino funcionando. E para isso funcionar, a gente precisa comer fibra. Então você pode comer mamão, você pode comer melão, ó. Tá aqui, comprei o mamão, gente, eu não pus aqui porque minha geladeira tá cheia. Eu compro mamão é na promoção, porque eu como muito mamão. Eu adoro e também ajuda muito o intestino a funcionar. Então você pode comer uma fonte de fibra também, ok? Nath, resumindo, o que é um café da manhã bom? Ovos ou frango ou queijo, uma fonte de proteína, carboidrato se você quiser, então pãozinho francês, pãozinho de forma, tapioca, o cuscuz, certo? E uma fonte de fibra, iogurte, melão, morango, pode colocar mamão, certo? Então se você colocar pequenas quantidades, você faz uma refeição completa e que vai ser um café da manhã perfeito. Almoço, gente, eu não invento nas minhas refeições, porque a minha rotina é muito corrida. Eu sou mãe de 2, eu tenho empresa, eu estudo, eu crio conteúdo. E eu sei que essa é a realidade da maioria das mulheres. Eu não tenho rede de apoio, só eu e meus filhos. E sempre foi assim. Então, se eu tivesse uma alimentação muito complicada, eu não conseguiria manter. Então, minha alimentação é fácil. O que tem no meu almoço e na minha janta? Arroz, feijão, porque eu sou brasileira, eu amo a combinação arroz e feijão, eu não abro mão. Arroz normal, branco mesmo, não gosto muito do arroz integral. Arroz, feijão, fonte de proteína. E aí, gente, capricha na proteína. A proteína sempre tem que ser um pouquinho a mais do carboidrato. Carboidrato, arroz e feijão. E a proteína, Nath, o que é a sua proteína? Eu como muito peito de frango, carne moída. Carne moída, Nath, precisa ser só patinho? Porque é muito caro. A realidade aqui não permite, né? Comer só patinho. Não, gente, não precisa. Olha isso aqui, músculo moído. Por quê? Porque tem quase a mesma quantidade de proteína, quase a mesma quantidade de gordura, certo? Então não precisa comer só patinho. Você pode mandar moer músculo, pode mandar moer paleta, acém, certo? É só tomar cuidado com as quantidades. Coxa sobre coxa, ó, comprei também. Adoro coxa sobre coxa, gente, eu amo, eu faço ela assada, eu faço ela ao molho. Nath, tem promoção direto na minha cidade de coxa sobre coxa. Então eu posso comer? É saudável? Claro que é. Mais uma vez, só toma cuidado com as quantidades. E se você quer uma refeição mais leve, para você poder comer mais das outras coisas, tira a pele. Eu vou contar aqui pra vocês, porque eu quero falar a verdade pra vocês. Eu não tiro a pele. Eu amo a pele do frango. Mas eu sei a quantidade que eu tenho que comer. Então eu não exagero. Eu como ali uns 2 pedaços, certo? E pra finalizar esse almoço, bastante fibra. Gente, salada é à vontade. Alface, tomate, brócolis, couve-flor, chuchu, abobrinha, pepino. Exagera nisso, enche o seu prato disso, certo? Então, ó, para resumir o almoço, arroz, feijão, macarrão, batata, uma fonte de carboidrato. Eu não sou do time que tira carboidrato. Para mim tem que ter, principalmente nas refeições principais, que são almoço e café da tarde, jantar. Por quê? Porque você precisa de energia. E nós mulheres, gente, a gente tem muitas funções. A gente limpa a casa, a gente cuida de filho, a gente trabalha, a gente treina. Então a gente precisa do carboidrato, é a nossa energia, certo? Então uma fonte de carboidrato, arroz, feijão, batata, macarrão, você vai escolher e pode ser mais de um carboidrato, viu? Não tem problema, por exemplo, no mesmo prato ter arroz, feijão, macarrão, desde que as quantidades obedeçam ali o seu objetivo, certo? 2, 3 colherzinhas de cada um não vai te prejudicar, ok? Então tem que ter o carboidrato, a proteína, e a proteína, pensa o seguinte, ela sempre vai ser o líder do seu prato. Então tem que ter peito de frango, ou carne moída, ou ovos, sejam eles feitos com um pouquinho de óleo, ou cozido, ou a coxa sobre coxa, certo? O
peixe, a tilápia. Então você vai variando aí as suas proteínas. Se você quer uma dieta mais econômica, frango. O frango é a fonte que tem mais proteína e é mais em conta financeiramente. Então eu confesso para vocês que aqui em casa o que a gente mais come é frango, tanto por questão de gosto, mas também por questão de bolso. E já tiveram épocas da minha vida que eu tive muita dificuldade financeira. E a minha realidade era comer frango todo dia. Mas se isso era o que eu tinha, isso era o que eu fazia. E eu comia muito peito de frango. Eu aproveitava as promoções e só tinha peito de frango na minha geladeira. E isso me ajudou a conquistar o corpo que eu tenho hoje, certo? Então isso aí, para resumir, é o que você precisa ter no seu almoço. Nath, à tarde, o que eu como à tarde? À tarde, gente, vocês podem aí usar a imaginação de vocês, cada dia fazer um lanchinho diferente, desde que seja rápido, né? Desde que seja prático e caiba na sua rotina. O que eu como? Eu como muito iogurte com frutas. E ó, eu não tomo suplemento, viu? Pode ser que isso venha a mudar. Não vou falar que eu nunca vou tomar, mas na minha realidade atual, eu não tomo suplemento. A minha alimentação é só o que eu tô te falando aqui. E mesmo assim eu emagreci mais de 20 quilos nos últimos anos. Eu conquistei massa muscular sem usar nenhum tipo de remédio, nenhum suplemento, sem usar nenhum tipo de anabolizante, né? Eu recuperei o meu corpo mesmo após 2 filhos de forma natural, sem precisar ficar usando suplemento. Então, se você também não usa suplemento, a alimentação normal, ela funciona, ok? Então vamos lá, à tarde, o que eu como? Eu costumo comer iogurte com mamão e banana. Às vezes eu coloco um pouquinho de leite em pó para aumentar a proteína e adoçante. Então eu faço ali um baldinho de iogurte com fruta. O que eu faço também? Mingau de aveia com banana, aveia e leite. Fica uma delícia. Depois também vou trazer a receita para vocês, mas nas minhas redes sociais já tem a receita, então se você não me segue lá, @NathFerreiraFit. Eu sempre posto as receitas no meu Instagram. Eu também faço tapioca com frango, tapioca com banana e queijo. Eu também faço bolinho de aveia com banana. Então assim, cada dia eu faço uma coisa, certo? Pão com ovo, gente, melhor lanche que existe. Você pega o pão francês, abre um pão inteiro mesmo, com miolo mesmo. Faz 2 ovos ali com pouquinha manteiga, para não ter muita caloria que vem do óleo, que vem da gordura. Coloca no ovo e pronto, pão com ovo e chá, pão com ovo e café, o pão com queijo também, um pãozinho com queijo fresco, você faz ali na chapa com cafezinho sem açúcar, pronto, é isso que você precisa, não precisa inventar, certo? Você vai ter muito resultado se você comer assim. E uma frutinha, come ali ó, melão, melancia, são frutas que têm pouquíssimas calorias. Então faz ali um potinho de fruta para você e come junto, ok? Nath, à noite, o que eu vou comer? Mesma coisa do almoço. Arroz, feijão, proteína e salada, verdura. Mas eu, na minha alimentação, à noite tem um pouquinho menos de caloria. O que eu diminuo? Eu diminuo o carboidrato. Eu diminuo o arroz e o feijão, ou a batata, ou o macarrão. Eu não diminuo a proteína, minha proteína é a mesma quantidade do almoço. Verdura, salada, eu capricho à noite. Nath, por quê? É uma regra? Não, não é uma regra. O que vai definir se você vai emagrecer, ganhar massa muscular, é a quantidade de caloria que você come o dia inteiro, certo? Se você distribuir para ficar tudo igual no almoço e na janta, não tem problema, não precisa reduzir. Mas eu prefiro comer mais no almoço. Por quê? Porque eu tô fazendo as minhas coisas, eu tô treinando, eu tô trabalhando, eu tô cuidando de filho. Então eu preciso de mais energia. Então o meu carboidrato é um pouquinho mais alto. Mas e à noite? À noite eu já vou descansar, eu vou dormir. Eu não preciso de tanto carboidrato. Então eu diminuo o carboidrato, certo? Porque aí eu consigo comer mais no almoço e não sinto tanta fome, ok? Então é a mesma coisa do almoço, só que um pouquinho menos. Se você é do time que não gosta de fazer janta, que gosta de fazer lanche, faz um omelete, faz sopa, gente, sopa, principalmente para quem tá querendo emagrecer. É um ótimo jantar. Você pode fazer, colocar nos potinhos, congelar. Toda noite você tem sopa. Por quê? Sopa, você coloca um monte de legume. Coloca repolho, coloca abobrinha, chuchu, brócolis, couve-flor. Coloca um monte. Coloca a proteína, que é a carne,
e coloca uma batata doce para ter um pouquinho de carbo, certo? Mas é pouco. Coloca mais legumes e proteína. O que vai acontecer? Você vai comer um pote cheio de sopa, com pouquíssimas calorias, com muita proteína, com muita fibra. Ou seja, você vai comer muito, não vai passar fome e ainda assim vai emagrecer e dormir com a barriga cheia. Nath, comi, só que à noite me dá vontade de comer um docinho. O que eu faço? O que eu como de ceia ali, depois da janta, que dá vontade de comer um docinho? Olha só o que eu como muito. Gelatina. E o que eu costumo fazer? Eu costumo fazer a gelatina, depois bater ela com creme de leite, certo? Creme de leite leve, com pouca gordura e adoçante, porque ela vira um moussezinho. Gente, fica uma delícia. Se você comprar gelatina de maracujá, você faz um mousse de maracujá. Gelatina de morango, você faz um mousse de morango. E você pode, inclusive, bater junto com a fruta, que fica mais saudável e mais gostoso, com pouquíssima caloria. Só isso, Nath? Não. O iogurte desnatado, gente, tem pouquíssima caloria. Você pode comer iogurte, morango e um pouquinho de adoçante. Você pode comer frutas, mamão, melão. A melancia é uma fruta perfeita para você comer de sobremesa. Por quê? Dá uma pesquisada depois. Melancia não tem quase nada de caloria, muito pouco. Ela tem muita água e ela é uma delícia. Então você pode comer um prato de melancia depois da sua janta, que você não vai engordar, que você vai conseguir emagrecer, vai conseguir perder barriga e mesmo assim vai matar ali a sua vontade de doce. Outra coisa que eu gosto de fazer também, que tem mais cara de doce, é o docinho de leite ninho. Eu não tenho leite ninho aqui, porque ele tá lá já porque eu compro em grande quantidade. Mas se você pegar o leite em pó desnatado, colocar num potinho, colocar um pouquinho de água, um pouquinho de adoçante, você faz um docinho de leite ninho proteico, gostoso. Você pode ainda colocar banana ou colocar morango e você come na sua ceia. Você tem proteína. É doce, com cara de doce, porque ele é gostoso de verdade. E você não prejudica seus resultados, certo? Então, resumindo, é isso que eu como no meu dia. Café da manhã, almoço, café da tarde, jantar e um docinho na sobremesa. Essa alimentação, como eu te falei, foi o que me fez perder mais de 20 quilos e hoje em dia ganhar perna, ganhar bumbum, ter a cintura fina, acabar cada vez mais com a barriga, emagrecer, perder gordura no braço, porque eu tinha os braços muito gordinhos. E é uma alimentação que é fácil de você manter, que é possível para a realidade financeira da maioria das mulheres, certo? E é prática. A maioria das coisas que eu falei aqui, você pode no começo da semana já fazer, adiantar, porque aí durante a semana você não vai precisar ficar se preocupando com refeição. Eu faço isso, eu cozinho somente 2 vezes na semana. Eu faço a minha comida dos meus filhos, coloco em vasilhas, eu vou mostrar aqui pra vocês isso ainda, e a gente vai comendo durante a semana. Eu não congelo, porque eu faço pros próximos 3 dias, então não precisa congelar, você deixa na geladeira mesmo. Eu faço a salada, eu já deixo tudo higienizado, os potinhos de fruta, eu já deixo tudo organizado, as frutas eu já deixo tudo picada. Gente, 3 horinhas que você tirar do seu domingo, do seu sábado, você faz isso e você resolve a sua semana inteirinha, porque aí não tem desculpa. Se você já tem pronto, se você já tem organizado, você não sai do plano, você consegue se manter. Alimentação é um estilo de vida, não é uma dieta. Você não vai fazer uma dieta e vai parar quando você chegar no seu resultado, porque se você fizer isso, você vai voltar para onde você estava, você volta a ganhar peso, você volta a ganhar barriga, certo? A alimentação é para você mudar a sua vida de forma definitiva. Para sempre eu vou comer assim. Então, se é algo que é para você fazer para sempre, você tem que gostar da alimentação que você segue. Ela tem que ser possível na sua realidade e ela tem que ser acessível, porque é algo que você vai ter que fazer pra sempre. E você tem que gostar, gente, não adianta, é algo que você tem que gostar. E muitas vezes, no começo, a gente não sente isso e eu tenho que ser honesta com você. Você tá acostumada a comer tudo errado. Tá acostumada a comer um pacote de bolacha à tarde, de comer o pão ali com manteiga e aquela serra no almoço. Você acha que isso aqui vai te fazer feliz? Não vai. E é por isso que eu te falo, comece aos poucos.
Melhore seu café da manhã, depois vai diminuindo o carboidrato, aumentando a proteína no almoço, vai colocando mais fruta, mais verdura, certo? Porque aí você vai fazendo a sua reeducação alimentar aos poucos, como se você fosse uma criança mesmo aprendendo a comer novamente. E aí você começa a se adaptar e a gostar. Quando você vê, você já emagreceu muito, você já perdeu gordura, você já perdeu barriga e você já se tornou uma nova pessoa que consegue manter todo esse estilo de vida aqui, certo? Se você é mãe também, pense que a sua mudança ela vai afetar também os seus filhos, né? Os seus filhos vão também ter uma alimentação mais saudável, porque não adianta, a casa inteira vai acompanhar você. Isso daqui é uma mudança não só sua, mas da sua família inteira. Bom, eu espero que tenha dado para vocês entenderem como é a minha alimentação e como vocês conseguem também ter uma alimentação saudável, simples, sem muita inventação de moda. E ó, o mais importante, entendam, você não vai mudar do dia para a noite, você não vai ser perfeita, certo? A mudança ela vai acontecer aos poucos, um pouquinho de cada vez. Se você for constante, se você não desistir, você vai chegar lá, você vai chegar num ponto que isso daqui já vai ser o seu estilo de vida e vai ser natural para você, não vai ser mais um sacrifício. Mas para isso acontecer, você não pode desistir, você tem que começar e toda vez que você errar, que você regredir, você vai voltar. E outra coisa, você pode sim comer coisas normais, comer hambúrguer, pizza, doce. Escolhe aí 1, 2 vezes na semana, principalmente nos finais de semana, para você comer o que te der vontade, comer uma pizza, um hambúrguer com a sua família, isso também não vai te atrapalhar, desde que os 80% da sua rotina seja isso daqui. Aí aqueles 15%, aqueles 20%, pode sim ser um bolo de chocolate que você faz para sua família, ser aquela sobremesa gostosa, aquele almoço de família, isso não vai te atrapalhar, desde que 80%, 90% da sua rotina seja isso daqui, que você treine, que você se exercite, que você beba muita água durante o dia, ok? Então você pode sim se permitir ter esses momentos que você não vai se prejudicar, pelo contrário, você vai tornar a sua rotina ainda mais leve e mais fácil de manter. E se você gostou desse conteúdo, se você aprendeu com esse conteúdo, comenta aqui pra mim o que você achou. Eu adoro conhecer vocês, se apresenta, fala seu nome, seu objetivo, se você faz os meus treinos ou se você tá me conhecendo através desse vídeo, o que você tá achando. Fala o que você quer ver aqui também, quer ver mais dos meus treinos, da minha rotina aqui em casa, das receitas, da minha rotina alimentar, certo? Eu vou adorar ler os comentários de vocês e eu leio todos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações sempre que eu postar algo novo. E se você não me segue nas redes sociais, me segue, @NathFerreiraFit, para você acompanhar muito mais conteúdo, para você acompanhar a minha rotina e estar lá juntinha comigo, pra gente evoluir e conquistar a nossa melhor versão juntas. Beijo! Até o próximo conteúdo!